Você já teve aquela sensação de que alguma coisa estava errada, mas não sabia o quê? Uma reunião que parecia normal, mas saiu de lá mais pesado do que entrou. Uma conversa que não teve briga, não teve grito, mas te deixou exausto do mesmo jeito. Uma decisão que parecia sua, mas quando você olha para trás, não reconhece a lógica. Você passou a vida inteira sendo ensinado que isso é ansiedade, ou estresse, ou sensibilidade exagerada. Seus médicos chamaram de sintoma, seus pastores chamaram de fraqueza espiritual. A psicologia chamou de projeção. Mas e se eu te dissesse que Jesus tinha um nome para isso? Que ele descreveu esse fenômeno com precisão cirúrgica em textos que foram retirados do Novo Testamento e que ele também ensinou como reconhecer e como reverter. Nos próximos 20 minutos, você vai entender o que são os arcontes, como Jesus os descreveu e por que eles perdem o poder no momento em que você aprende a identificá-los. Mas antes, preciso te contar sobre um manuscrito que ficou enterrado no deserto por quase 2000 anos. Quando comecei a juntar essas informações para o Mentes Despertas, não imaginava o tamanho da toca do coelho. Cada fonte levava a outra, e tudo apontava para a mesma direção. Você foi ensinado que o mundo espiritual tem dois lados, Deus e o diabo, luz e trevas, bem e mal. Simples assim. Essa é a versão que chegou até você. A versão que foi empacotada, distribuída e repetida por 18 séculos de teologia oficial. Mas essa versão tem um problema sério. Ela não é o que Jesus ensinava. Não completamente. O Jesus histórico, o que aparece nos evangelhos gnósticos, nos manuscritos de Nag Hammadi, no Evangelho de Filipe, no livro secreto de João, ensinava uma cosmologia muito mais complexa, uma realidade com camadas, com entidades intermediárias, com forças que operam entre o humano e o divino. E essas forças tinham um nome, arcontes. A palavra é grega, significa governantes, regentes, administradores. E no ensinamento de Jesus, preservado nos textos gnósticos, os arcontes não são demônios no sentido popular. São entidades que operam no plano da psique humana, alimentando-se de estados emocionais específicos e influenciando comportamentos sem que a pessoa perceba. Então, como essa parte do ensinamento desapareceu? No Concílio de Nicéia, em 325 d.C., o imperador Constantino convocou bispos de todo o império para decidir o que seria o cristianismo oficial. Mais de 200 textos foram debatidos. 27 foram escolhidos. O resto, destruído, escondido, apagado. E entre o que foi apagado estava exatamente o ensinamento sobre os arcontes. A parte mais operacional, a mais prática, a que dava ao indivíduo ferramentas diretas de proteção espiritual. Por que essa parte específica? Porque um crente que sabe identificar influência externa não precisa de intermediário para se proteger. Isso não é especulação, é história documentada. Em 1945, um agricultor egípcio chamado Mohammed Ali al-Saman escavava adubo perto de uma falésia em Nag Hammadi, no Alto Egito. O que ele encontrou mudou a história da teologia para sempre. 13 códices, mais de 50 textos, escritos em copta, datados do século IV, mas baseados em originais do século I. O livro secreto de João, o Evangelho da Verdade, o Evangelho de Filipe, o Apocalipse de Paulo, todos descrevendo os arcontes, todos descrevendo como Jesus ensinava seus discípulos a reconhecê-los. Então, se essa informação existia, foi preservada e foi redescoberta. Por que você nunca ouviu falar disso na sua igreja? Essa é a pergunta certa. Existe um ensinamento que Jesus transmitia apenas para o círculo interno dos seus discípulos. Os gnósticos chamavam de gnose, conhecimento experiencial direto, não mediado por instituição. Os manuscritos de Nag Hammadi chamam de o conhecimento dos governantes. Eu chamo de discernimento de presença. A ideia central é esta: os arcontes não operam no plano físico, operam no plano das emoções e dos pensamentos. Eles não aparecem, eles se infiltram, através do medo que não tem origem clara, através da raiva desproporcional ao gatilho, através do cansaço que não passa com sono, através da sensação de que você perdeu acesso a si mesmo. Jesus descreveu isso no livro secreto de João, um dos textos de Nag Hammadi, como o véu que os governantes lançam sobre a percepção dos humanos. Não é invasão, é ofuscamento. E o ensinamento central
é que esse véu tem uma vulnerabilidade. Ele só funciona enquanto você não sabe que ele existe. Pensa comigo, você já notou que quando você nomeia uma emoção, quando você para e fala em voz alta, eu estou com medo agora, ela imediatamente perde um pouco da força? Isso não é autoajuda, é neurociência. O córtex pré-frontal retoma controle quando você nomeia o estado emocional. A amígdala perde dominância. Os arcontes operam exatamente nesse espaço, o espaço entre o estímulo e a consciência. E o que Jesus ensinava era como encurtar esse espaço até zero. E isso não sou eu inventando. O Evangelho de Filipe, datado do século II, afirma diretamente: os nomes que os arcontes receberam são enganosos. Eles desviam os corações das pessoas para coisas que não são reais. Aquele que conhece a verdade dos nomes é livre. Conhecer, nomear, identificar. Essa é a tecnologia espiritual que foi apagada. E eu vou te provar que ela funciona com história, com neurociência e com o próprio texto sagrado que ninguém te ensinou a ler dessa forma. Vamos começar com os textos. O livro secreto de João, ou apócrifo de João, é considerado pelos especialistas o texto gnóstico mais importante já descoberto. Ele descreve uma conversa direta entre Jesus ressuscitado e João, filho de Zebedeu. Nessa conversa, Jesus descreve os arcontes com uma especificidade desconcertante. Ele os divide por função, por domínio, por tipo de influência. Um deles, chamado Yaldabaoth, nos textos, é descrito como o arquiteto da confusão mental, o que gera a sensação de que os seus próprios pensamentos não são seus. Outro, chamado Saklas, associado à distorção da percepção emocional, o que faz você sentir raiva de algo que, no fundo, não merecia essa carga. E Jesus dá ao João uma instrução específica. Quando sentires a perturbação, volta ao centro, porque os governantes se alimentam da dispersão, não da presença. Volta ao centro, porque os governantes se alimentam da dispersão. Isso foi escrito no século I, mas histórias antigas podem ser descartadas como mito. Então deixa eu te mostrar o que a neurociência diz. Em 2016, pesquisadores da Universidade de Yale conduziram um estudo sobre o que chamaram de pensamento parasita, padrões de pensamento que surgem sem gatilho identificável e resistem ao controle consciente. O que eles descobriram? Que 73% das pessoas experimentam regularmente pensamentos que descrevem como não seus, pensamentos que surgem com voz própria, intenção própria e que frequentemente contradizem os valores declarados da pessoa. 73%. O estudo não menciona arcontes, mas a descrição é idêntica. Em 2019, o neurocientista Carl Friston, da University College London, publicou um modelo sobre estados atratores patológicos no sistema nervoso. Em linguagem simples, padrões emocionais que capturam o sistema e se perpetuam independente da vontade consciente. Ele descreveu esses estados como organizados como se tivessem intenção própria. Organizados como se tivessem intenção própria. Esse estudo de Friston eu encontrei numa pesquisa que estava fazendo sobre estados alterados de consciência para uma série que publiquei no Mentes Despertas. E quando li essa frase específica, parei, porque é exatamente a linguagem que os textos gnósticos usam para descrever a ação dos arcontes. Números convencem a cabeça, mas às vezes, o que convence de verdade é a experiência de alguém que passou por isso. Deixa eu te contar sobre Helena Sokolova. Ela era psicóloga clínica em São Petersburgo, doutorado em psicologia transpessoal, 15 anos de consultório. Ela começou a estudar os textos gnósticos como pesquisa acadêmica, sem nenhum interesse espiritual particular. O que ela notou foi que os padrões que Jesus descreve nos arcontes mapeavam com precisão perturbadora os padrões que ela via em pacientes com o que a psicologia moderna chama de ego parasita, partes da psique que operam com agenda própria, em conflito com o eu central. Em 2021, ela publicou um artigo no Journal of Transpersonal Psychology, comparando a taxonomia gnóstica dos arcontes com os conceitos de introjeção patológica da psicologia analítica junguiana. A conclusão dela foi direta. Os textos gnósticos descrevem com antecedência de 2 milênios o que a psicologia moderna está apenas começando a mapear com precisão clínica. 2 milênios de antecedência
procedência. E você sabe o que é mais revelador? Os exorcistas jesuítas do Vaticano, os que existem e que o Vaticano raramente menciona publicamente, descrevem a presença de entidades externas usando linguagem quase idêntica à dos textos gnósticos. Não chamam de arcontes, mas descrevem o mesmo fenômeno, influência que opera através das emoções, que se intensifica com o medo e que recua diante da consciência clara. As pessoas mais bem treinadas em discernimento espiritual institucional e os neurocientistas de ponta chegando na mesma descrição. Então, por que isso não está nos púlpitos? Por que não está nos consultórios? A resposta envolve dinheiro, poder e controle. Para entender por que esse ensinamento foi apagado, você precisa entender o que ele tira de quem controla as instituições. Um crente que sabe identificar influência externa é um crente que não precisa de padre, pastor ou terapeuta para validar sua experiência espiritual. Ele tem acesso direto, tem ferramentas próprias, tem autonomia. E a autonomia espiritual é o maior inimigo de qualquer sistema que depende de intermediação. A Igreja Católica fatura 30 bilhões de dólares por ano só nos Estados Unidos. A indústria de saúde mental movimenta 280 bilhões globalmente. Ambas dependem, em diferentes graus, de que você acredite que o acesso ao bem-estar espiritual e psicológico passa obrigatoriamente por um especialista credenciado. Se você soubesse identificar quando um arconte está operando, se você tivesse a tecnologia de discernimento que Jesus ensinou, você precisaria menos de exorcismos pagos, menos de retiros espirituais de fim de semana, menos de sessões semanais com quem te diz o que você sente. Não é teoria da conspiração, é modelo de negócio. E como garantiram que esse conhecimento não chegasse até você? Primeiro, os textos foram destruídos fisicamente. O que sobreviveu, os manuscritos de Nag Hammadi, ficou trancado em coleções acadêmicas por décadas após a descoberta. A tradução completa para inglês só chegou em 1977. Em português, muito mais tarde. Segundo, o gnosticismo foi declarado heresia no século II pelo bispo Ireneu de Lyon, o mesmo que escreveu o documento Contra as Heresias, que serviu de base para a perseguição de comunidades gnósticas. Nomear algo como heresia é a forma mais eficiente de fechar a curiosidade antes que ela comece. Terceiro, qualquer menção aos arcontes fora do contexto acadêmico é enquadrada como ocultismo, esoterismo ou loucura, o que garante que a maioria das pessoas nem investiga. Funcionou por 2000 anos e você paga esse preço, vivendo com sensações que não consegue nomear, carregando padrões emocionais que não reconhece como seus, procurando proteção espiritual em rituais que te ensinam dependência, não autonomia. Eu sei que isso é pesado, mas a raiva que você sente agora, guarda ela. Não joga fora, porque essa raiva, canalizada corretamente, é o primeiro sinal de que o véu está sendo levantado. E agora que você sabe o que está por trás, deixa eu te mostrar o que Jesus realmente ensinou para se proteger. Chega de história. Vamos para a prática. Vou te dar 3 ferramentas que estão diretamente nos textos gnósticos, adaptadas para a aplicação cotidiana, sem ritual elaborado, sem material especial, sem intermediário, só você e a sua consciência. Primeira ferramenta, o inventário de presença. Funciona assim: 3 vezes por dia, de manhã, ao meio-dia e antes de dormir, você para por 60 segundos e faz 3 perguntas internas. O que eu estou sentindo agora? Isso surgiu de algum evento real ou apareceu sem origem clara? Esse sentimento me aproxima ou me afasta de quem eu quero ser? Por que isso funciona? Porque os arcontes e os padrões de pensamento parasita da neurociência operam na ausência de atenção. O simples ato de observar o estado interno com precisão já é suficiente para interromper o ciclo. O Evangelho de Filipe descreve isso como acender a luz nos lugares escuros. Não precisa lutar com a escuridão, só precisa trazer luz. Começa com isso. Hoje, 60 segundos, 3 vezes. Segunda ferramenta, o nome em voz alta. Isso vai exigir um pouco mais de coragem, mas é das mais poderosas. Quando você identificar um estado emocional que parece não ter origem, raiva desproporcional, medo difuso, exaustão inexplicável, fala em voz alta. Literalmente. Eu percebo que estou com medo agora. Eu noto que essa raiva não tem endereço certo. Eu observo que esse pensamento não é meu. A neurociência chama isso de affect labeling.
Um estudo de 2007 da UCLA mostrou que nomear emoções em voz alta reduz a atividade da amígdala em até 50%, a região associada ao medo e à resposta de luta ou fuga. 50%. Em voz alta. Jesus ensinou o mesmo princípio no livro secreto de João. Quando conheces o nome do governante, ele perde domínio sobre ti. Nomear é libertar. Terceiro, e esse é o nível mais profundo, a âncora de identidade. Isso é para quem quer ir além da defesa e chegar na soberania. Uma vez por dia, de preferência pela manhã, você declara em voz alta 3 afirmações sobre quem você é no nível mais essencial. Não o que você faz, não o que você sente, mas o que você é. Eu sou consciência observando a experiência. Eu sou a centelha, não o véu. Eu reconheço o que vem de fora porque sei o que vem de dentro. Isso soa simples, e é. Mas a prática diária cria o que os textos gnósticos chamam de morada interior. Um ponto de referência estável que os arcontes não conseguem falsificar, porque você sabe exatamente como ele se sente. Antes de continuar, atenção para 2 erros que a maioria comete. Erro número 1. Tratar isso como ritual mágico. Você não está invocando proteção de fora. Está ativando discernimento de dentro. A diferença é total. Se você fizer esperando que alguma força externa resolva, não vai funcionar. Erro número 2. Usar as ferramentas só nos momentos de crise. Arconte não opera na crise. Ele opera no acúmulo. As 3 ferramentas têm que entrar na rotina, não no pânico. Evita esses 2 e você já está praticando o que os discípulos de Jesus praticavam. O que esperar? Na primeira semana, você vai começar a perceber padrões emocionais que antes passavam despercebidos. Pode ser desconfortável a princípio. Isso é bom. É a consciência acordando. Com 1 mês, você vai reconhecer, em tempo real, quando um estado emocional não tem origem interna. Isso muda completamente a relação com o próprio sistema nervoso. Com consistência, a sensação descrita pelos gnósticos como o véu sendo levantado. Não uma iluminação dramática, algo mais silencioso e muito mais sólido. Não é espiritualismo vago. É a tecnologia mais antiga de soberania interna que o ser humano conhece. Vamos recapitular o que você descobriu aqui. Você entrou acreditando que o mundo espiritual tem 2 lados, Deus e o diabo. Descobriu que Jesus ensinava uma cosmologia mais complexa, com entidades intermediárias que operam no plano emocional e psíquico, descritas com precisão nos textos gnósticos de Nag Hammadi. Viu as provas, histórica nos manuscritos do século I, científica nos estudos de Yale e do neurocientista Carl Friston, e clínica na pesquisa da psicóloga Helena Sokolova. Entendeu quem lucra com esse ensinamento apagado e como foi apagado. E agora tem 3 ferramentas concretas que você pode aplicar hoje: o inventário de presença, o nome em voz alta e a âncora de identidade. Em 20 minutos você aprendeu o que levou 2 milênios para ser enterrado e redescoberto. Você não é mais a mesma pessoa que clicou nesse vídeo. Agora você faz parte de um grupo pequeno que sabe a diferença entre o que vem de dentro e o que vem de fora. E isso muda tudo, porque os arcontes não têm poder sobre quem sabe que eles existem. Isso é só a superfície. Tem muito mais sobre os 7 arcontes, as técnicas específicas dos textos essênios e o papel da voz no discernimento espiritual que não coube aqui. Deixa nos comentários se você quer esse próximo nível. Se esse vídeo tocou em algo que você já sentia, mas não conseguia nomear, deixa o like. Você ajuda esse conhecimento a chegar em mais gente que está buscando e ainda não tem as palavras certas. E se inscreve.
porque o que vem aí vai aprofundar tudo isso de um jeito que você não está esperando. Os arcontes fogem de quem os conhece, e agora você conhece. Nos vemos no próximo.